Oi, oi, povo sexy. Lari aqui mais uma vez na sua telinha, a sexóloga especialista em relações peculiares, sempre aqui celebrando a pluralidade. E hoje vamos falar de contos de fadas e relacionamentos. A pedidos, vou enfatizar hoje em Branca de Neve. Vou colocar aqui nos comentários também. Fixar. E hoje eu tive uns probleminhas técnicos aqui com tripé para pôr a câmera. Então improvisei aqui um outro jeito de colocar o celular e tudo mais. Então torcemos para que nada caia no meio do caminho. Mas se cair, vocês já sabem o porquê. Eu tô aqui tentando colocar o cabelo da Branca de Neve, não tenho tiara, não tenho roupa parecida com princesa. Essa foi a mais parecidinha que eu tinha à mão. Um toquezinho vermelho, mas é isso. E ela fica linda com o cabelinho dela, eu fiquei muito estranha, daqui a pouco eu vou tirar porque eu não vou me aguentar me ver assim. Não sou princesinha a esse ponto. Se vocês quiserem colocar comentários, perguntas anônimas, tem o balãozinho aqui embaixo. Eu não clico, então não aparece o nome. Fiquem à vontade. Caso contrário, pode colocar aqui nos comentários normal para todo mundo ler e compartilhar as ideias, conversar e tudo mais. Contos de fadas. Primeiro eu queria colocar um pouquinho do conceito e diferenciar contos de fadas com contos maravilhosos. Eu tenho várias anotações aqui hoje, para variar. Hoje eu achei bem importante trazer vários pontos. Provavelmente em uma hora eu não vou dar conta, né, de tudo, claro. Mesmo escolhendo um conto de fada só. Bom, a diferença de contos de fada para os contos maravilhosos basicamente, resumidamente, os contos de fadas, a jornada do herói é o conto amoroso. Já os contos maravilhosos, a jornada do herói é a jornada do poder, da riqueza, da conquista. Então tem um foco aí diferente, mas eles têm várias semelhanças. Esses contos de fadas, eles têm uma linha, né, toda muito parecida entre eles. Então, alguns elementos aí que a gente pode colocar e a partir dessa análise, dessas semelhanças, entender o porquê que eles são tão antigos, eles vão se repaginando, vão se reinventando, mas continuam fazendo parte da tradição pelo mundo todo. E por isso que tem tantas análises, né? Psicanálises, análises por trás da psicologia, sociologia desses contos. E vamos começar com alguns desses elementos, algumas dessas características. Então, vamos lá. Tempo e espaço indefinido, construção de personagem de maneira simples e direta, presença de magia férica, então aquela coisa, né, de fadas, bruxas, duendes e assim por diante. Centralização da descrição nos desejos da personagem. Então, é aquela coisa centralizada na protagonista e no que ela quer pra vida, digamos assim. Caracterização de personagens em bons e ruins. Essas caixinhas bem separadas, né? Como se tivesse uma separação muito nítida, inclusive visualmente, do bom e do mal, do bem e do ruim. Trama simples, enredo linear e linguagem leve que facilita a entrada no mundo da magia e do encantamento e a busca de encontro amoroso do herói. Ou da herói, né, no caso. Chama-se de herói a personagem principal da história. Contos de fadas são como Cinderela, Rapunzel, A Bela e a Fera, Branca de Neve, Bela Adormecida, etc, etc. Lembrando que são bem antigos.
A princípio não eram para crianças, eram para famílias, mas principalmente para adultos, adolescentes e adultos. E eles trazem vários ensinamentos de cada época. Por isso que a gente vê certas características bem marcantes nesses contos. Essas informações que eu trouxe e outras que eu vou trazer são baseados num capítulo que a Ana Canosa escreveu nesse livro aqui, Sexualidade, do Prazer ao Sofrer. Ele tá bem surradinho, porque eu viajo muito e levo ele pra lá e pra cá comigo. Recentemente eu consegui também uma versão digital, então não vou precisar ficar maltratando do livro pra lá e pra cá. E esse peso todo. Mas só pra vocês se situarem, caso vocês queiram procurar mais, né? Olá, produção. Vamos lá. Vamos focar agora especificamente, agora que a gente já teve uma ideia, assim, de alguns traços, algumas características, elementos que fazem contos de fadas serem contos de fadas, vamos partir para a Branca de Neve especificamente. É muito interessante e intrigante ver como isso se passa de geração para geração, né? Antes eram contos passados oralmente e se modificando, e cada história tem muitas versões e versões pelo mundo. E é muito intrigante porque mesmo a gente tentando desconstruir certas coisas, quando a gente, por exemplo, relança A Bela e a Fera, há poucos anos, dá estouro, assim, em bilheteria, vende horrores. Então, por que a gente, né, ao mesmo tempo que tá buscando outros valores e tá evoluindo de certas maneiras, desconstruindo certos preconceitos, mas quando a gente joga esses clássicos, eles chamam muita atenção e vendem tanto lucro, né, trazem tanto lucro. E não é só o filme em si, né, o filme traz outros produtos, né, não só o filme no cinema, mas são outros produtos, é vestido, é mochila, é isso, é aquilo, com uma princesinha, com um príncipe, com os personagens e tudo mais. Então, movimenta uma grana danada a partir dessa identificação emocional que a gente tem com essas histórias. Também essa coisa da nostalgia, né, de relembrar o que a gente escutava e aprendia quando criança. E as análises, né, de psicologia, de sociologia, vão trazer à luz algumas características que, na verdade, são correlacionadas com o desenvolvimento do ser humano, né? Tanto na infância quanto na adolescência e a vida adulta. Então vamos lá. Eu quero trazer agora deixa eu trazer a luz pra cá. Tá, as primeiras versões escritas, porque antes eram contadas oralmente só, né? São do século XVII. E no século XXI, essas histórias mais famosas e clássicas que a gente conhece continuam sendo contadas, né, no mundo inteiro. Antes tinham bem mais. Várias versões, como eu disse antes, tanto antigas quanto atuais. E a Branca de Neve, que a gente quer focar hoje, tem várias versões também. Então, tem a Jovem Escrava, como ela é chamada na Itália, a Árvore Dourada e Árvore Prateada na Escócia, a Morte dos Sete Anões na Suíça, e a Fábula da Princesa Morta dos Sete Cavaleiros na Rússia. Então vejam só que nessa versão eram 7 cavaleiros e não 7 anões. A pessoa que sugeriu, né, a Branca de Neve para eu falar hoje
até comentou, assim, como piada, é muito não monogâmica dela, de morar com 7 anões. Imagina se a gente transporta ali pra versão russa, que é com 7 cavaleiros. Então, provavelmente, né, era uma coisa além de só cuidar da casa. Mas, continuamos. E a Bela Adormecida, por exemplo, que é outra história, né, da borralheira, ela tem cerca de 345 histórias pelo mundo aí, versões diferentes, tá? Então, a gente consegue achar muito de tudo, por isso que não tem como dar conta em uma horinha de abarcar tudo que a gente encontra. Eu nem sei, né, todas as versões de conto nenhum, nem de Branca de Neve, nem de outro conto nenhum. Vamos lá. Começando com o nascimento da Branca de Neve, ela já vem com essas características ambíguas, que ela tem tanto... ela é tão branca, que traz essa coisa da pureza como a neve, como também vermelha como sangue. Então ela traz esse... Em vez dela ter um objeto de sedução como o sapatinho de cristal da borralheira, ou de ter que esperar o cabelo crescer pra jogar, né, pela torre, que nem a Rapunzel, ela já nasceu com esse dom, digamos assim, né, dotada do vermelho da sedução e o branco da pureza. E é essa dualidade feminina que é bem característica da época da Renascença, é bem forte na Branca de Neve. Tem a versão da Disney, se não me engano, só traz a questão da maçã, né? Eu vou falar mais da maçã, mas tem outras versões anteriores que falam de 3 punições aí da Branca de Neve, não só a maçã sendo a última, mas antes o corpete e o pente, que simbolizam a sedução pela beleza. Ela desobedece o que tinham falado para ela não falar com estranhos. E depois a maçã, que representa erotismo. A maçã, ela tem várias simbologias, né? Então, na Bíblia, o fruto proibido. Representa o pecado original. Tem essa questão da castração. Então, a partir dessa desobediência, dessa transgressão, tem uma punição, tem um castigo. No caso da Branca de Neve, é a morte. Na Bíblia, na citação de Gênesis, quando Adão e Eva... E, de novo, quem transgride ali, quem come, né, do fruto, é a figura feminina. Então, culpabilizando de novo a sedução e a questão da mulher. E na Bíblia fala dessa coisa de quando se come a maçã, eles se percebem nus e com vergonha, como se talvez trouxesse uma ideia de que teve esse pecado sexual, esse ato sexual, que traz culpa. A nudez e a sexualidade trariam culpa. E já na Branca de Neve, por ela ter falado com estranhos, que os anões ali falaram pra ela não fazer, ela acabou se deixando ser seduzida, né, pela beleza do corpete e do pente. Então, nas versões que tem o corpete e do pente, né, que é essa simbologia da beleza, ela veste o corpete e a madrasta, né, disfarçada, a rainha, ela vai apertando muito forte até ela quase morrer sufocada. E o pente tá envenenado, então quando a madrasta vai pentear o cabelo da Branca de Neve,
ela também desmaia, mas os 7 anões cuidam dela, ela volta. E depois a maçã, aí com envenenada também, né? Uma parte tá envenenada, então ela pode comer uma parte, a madrasta, pra mostrar pra ela que tá tudo bem. E a parte envenenada é a parte que ela come e morre. Vamos voltar um pouquinho, né, de antes dessa... Porque essa parte da maçã, ela é um dos pontos principais da história, né, que é muito forte. Mas vamos voltar lá no comecinho da história, que também tem várias simbologias. O espelho, para começar, né, ele vai representar essa questão narcisista e como a rainha vê através do espelho e da opinião dos outros para sentir, né, para ver qual é a beleza dela, para ver qual, para massagear o ego, para ter essa autoestima dela. E isso eu já fiz outras lives falando, né, da nossa construção de autoestima, que sim, sempre começa com o comentário dos outros. E quem nunca escutou, né, você é a mais linda de todas, que é o que o espelho fala pra rainha até que Branca de Neve se torna a mulher mais bela do reino. Então, tem muita representação aí da vaidade feminina e dessa rivalidade e competição feminina, né? Então, que são bem tóxicas e que a gente vê muito presente na nossa cultura até hoje, que a gente está tentando reverter através da sororidade. Essa questão do espelho também escancara pra gente que pra mulher ser bela, ser bonita é ter poder. É aquela possibilidade dela ser escolhida por um homem. Então é muito marcado nessas histórias, né, nesses contos de fadas, que a mulher precisa ser escolhida, salva, resgatada. Ela precisa desse resgate, desse salvamento, e isso se dá através do homem. E a identidade de ser mulher só é validada a partir do casamento com o homem. E bem marcado nessas histórias da cis-heteronormatividade. Tudo que foge dessa cis-heteronormatividade tem características que vão estar associadas aos vilões. Então, em vários contos, né? Então, a Branca de Neve não seria diferente. Deixa eu retomar aqui. Ok, então, Branca de Neve provoca a ira dessa madrasta. E também é bem interessante da gente analisar essa questão de mãe e madrasta, né? Nos contos de fadas, a madrasta é sempre má. Então, a Branca de Neve acaba provocando essa raiva, né? Essa inveja na madrasta, por ela ser jovem, bela e completa. Depois que ela tenta ali fazer com que a Branca de Neve, né, não fique tão bonita, que ela meio que faz a Branca de Neve de empregada pra ver se ela consegue esconder essa beleza dela, com que ela não se arrumasse e tudo mais. Mesmo assim, a madrasta vê que lá no jardim, quando ela tá simplesmente fazendo as coisas dela, ela chama a atenção de um príncipe. E aí a madrasta fica possessa e pede pro caçador matá-la. E aí tem a simbologia desse dilema aí que o caçador traz. Que ele fica entre agradar, né, entre duas mulheres. Entre agradar a madrasta, a quem ele deve satisfação, e a jovem, bonita, inocente e tudo mais. Então,
também pode ser um paralelo com traição, né? No casamento, como se deve negar o desejo a outra e ser fiel a quem você tem vínculo. E, lógico, como os contos são muito antigos, tinha muitas culturas que tinham essas crenças de que se você comesse partes, né, da sua caça, você obteria valores, digamos assim, coisas boas dessa vida, desse ser. Então ela pede que traga o coração. Tem outras versões que pedem outras partes das vísceras ali da Branca de Neve, para provar que ele a matou. Ele não consegue, pede para ela fugir na floresta, ele acha que com certeza ela vai morrer, mas ele não consegue fazer isso e aí mata um javali, leva o coração. Tem versões que falam de mais partes aí do corpo do javali pra madrasta, pra rainha, que vai mandar, né, ordenar que cozinhe aquilo pra ela comer. Mas quando ela pergunta pro espelho de volta, tá ali o espelho dizendo que, né, a Branca de Neve ainda é a mais bonita, então ela não morreu. Voltando àquela questão de alguns traços, né, é mais nítido em outros personagens de vilões, traços que são marginalizados pela sociedade, considerados ruins e por isso postos como vilões. A vilã da Branca de Neve, a única coisa assim que a gente pega um pouco mais seria talvez uma questão de um paralelo que a gente talvez pudesse fazer com o racismo, assim como a gente pode fazer com outros personagens, né, de outros contos dos vilões, que são esses trajes escuros, né? Tem esse contraste da Branca de Neve com a madrasta com vestes escuras. Então tem outros personagens que vão trazer isso ainda bem mais carregado e até feiura ou fora do peso, assim como como é o nome? A Úrsula da Pequena Sereia, né, da Ariel. Tem questões, por exemplo, do Jafar no Aladdin, que fica aquela coisa que ele tem alguns traços que talvez, né, até talvez rímel, maquiagem e tal, e aí fica aquela coisa que ele não é aquele macho alfa, talvez ele tenha alguma questão que hoje em dia a gente olharia como uma pessoa LGBT, talvez, e assim por diante. Oi, Raquel. A Úrsula da Pequena Sereia, inclusive, dizem que a versão da Disney, né, foi inspirada, inclusive, numa drag queen. Então, essa coisa dela ser acima do peso, também cores escuras, cabelo curto, que não era associado a um símbolo, né, de feminilidade. Continuando lá na história, Branca de Neve passa aquele terror lá na floresta até que os bichinhos magicamente, né, a levam até a casa dos 7 anões. E ela deliberadamente invade a casa. Simplesmente chega assim, vai entrando, né? E é muito impactante pra ela, porque os 7 anões, nossa, eles deixavam a casa uma bagunça, uma sujeirada. Então, acho que a gente também pode fazer um paralelo, assim, dessa cultura de que esses papéis de gênero, né, sempre são muito presentes nos contos de fada. E a gente pode talvez associar a questão de mulher cuida da casa, mas como eram só 7 anões, 7 homens, eles não sabiam cuidar da casa, eles faziam outras coisas, eles trabalhavam na mina, né, mas não conseguiam ali dar conta
de cuidar da casa. Como se isso fosse realmente trabalho que só uma mulher faria, né? E aí ela chega e vai arrumando e... Ai, gente, quem não quer aquela ajuda dos bichinhos? Porque os bichinhos ajudam. Assim, um trabalho em equipe maravilhoso. Cooperação total pra limpar aquela casa e deixar, ó, um brinco maravilhoso. Eu queria robôs, assim, ou uma magia qualquer pra me ajudar a cuidar da casa, não é mesmo? Quem não queria? E... Enfim. Vamos voltar na questão ali dos anões. Era isso que eu queria comentar. Existem alguns estudos, algumas versões que dão a entender que, na verdade, os 7 anões eram representações de trabalho infantil, de crianças que trabalhavam em minas. Eu não vou lembrar agora em que parte do mundo que tem essa correlação, tá? Outra coisa que a gente vê na Branca de Neve e nos contos de fada como um geral, como um todo, é casamento e monogamia compulsória. Então é como se fosse, né, o auge da vida e o objetivo de vida da mulher se casar e sempre, né, um casamento cis, hétero, monogâmico, e sem isso a gente não, né, a mulherada não seria nada. E até hoje é muito comum a gente escutar essa questão de que e a gente vê muito isso em outras levas de contos de fada, porque esses clássicos são do primeiro grupo, digamos, né, de contos de fadas. O segundo seriam aquelas mais aventureiras, a Pequena Sereia já tá nela, a Mulan, a Pocahontas, elas são mais aventureiras, mas no fim das contas tem que ter ali o casamento no final, né? A Pocahontas até não é no primeiro filme, mas depois acaba tendo uma continuidade que sim, ela acaba ficando com o amado, enfim. Então é como se fosse aquela coisa da gente estar ocupando espaços de trabalho, não estamos só como donas de casa, mas se a gente não casa, que sucesso é esse que não deu em nada, ficou pra titi, tá vendo? Focou na carreira e esqueceu de casar e que história é essa? E já o terceiro grupo de contos de fada já não passam por isso, né? A Valente, a Moana, elas são aventureiras, elas não querem casar ou nem se passa essa questão de namorar, casar na história, e sim outras questões. E também tem nesse segundo, terceiro grupo aí também tem algumas histórias que não são a respeito de princesas nem nada, né? São realmente bichinhos, como Procurando Nemo, por exemplo. O segundo grupo também é importante lembrar que quebrou um pouco o que o primeiro grupo trazia, que era uma beleza das princesas muito eurocêntricas, né? Branca, cabelo claro. No segundo grupo, elas continuam magras, de cabelos longos e lisos, mas tem outras etnias, né? Tem a Mulan, que é asiática, chinesa, a Pocahontas, que é indígena, a Jasmine do Aladdin, né? São árabes. Então, ainda é muito sexualizado esse corpo, e magro, bonito, atraente, sedutor, mas pelo menos dá uma... Lógico, são umas etnias esbranquiçadas ali, né? Tem um branqueamento da coisa,
mas pelo menos já traz um pouco diferente do primeiro grupo. Quais são essas características dessas dos clássicos, né? Do primeiro grupo, dos contos de fada, dos antigos e tudo mais. Dessas mulheres. Então, são mulheres vulneráveis, né? Elas, principalmente no momento que elas são resgatadas, elas estão em momento de fragilidade. Mas antes disso, elas passam por dificuldades, elas aguentam tudo e sofrem caladas. Elas são contidas, ingênuas, bondosas, generosas, né? Não podemos esquecer desses atributos importantes, porque, né? Nossa, a Branca de Neve conversa com passarinho. É assim, ela conversa com os animais, até né, uma extensão da natureza, da perfeição, da pureza, aquela coisa toda. Ótimas donas de casa, né? Sabem cozinhar, passar, costurar. Os próprios 7 anões falam que em troca, né, dela, se ela continuasse ali cuidando da casa deles, da comida, costurando as roupas deles e tudo mais, ela poderia ficar na casa deles, que não ia faltar nada para ela, que eles iam ser os provedores, não é mesmo? Outras características dessa princesada toda aí. Elas são jovens, magras, de novo relembrando aí que elas são brancas, né, com esse estereótipo europeu. São lindas, né, são bonitas, sedutoras, mas naquela coisa, né, ela tem encantos, mas ela não pode agir no desejo. Ela tem que casar primeiro. Então ela tem que ser arrumada, né, sedutora, assim, bonita, atraente, mas ela continua tanto virgem quanto casta. Até que o macho alfa, salvador da vida dela, escolhe. E, enfim, no caso específico ali da Branca de Neve, né, quando ela morre a princípio com a mordida da maçã, primeiro que ela é posta num caixão de vidro, né, como se ela estivesse numa vitrine, com a beleza dela impecável e valorizando essa beleza como atributo dela. Não tem, né, emoção, não tem inteligência, nada disso vale. O importante é a aparência, essa beleza, como isso é atraente e belo para os olhos dos homens. E aí ela posta no alto da montanha, vem o príncipe com o cavalo dele e tudo mais. E aí tem duas questões muito chocantes e marcantes que a gente pode fazer análises mais profundas a respeito dessas simbologias. Como as histórias são antigas, né, tem muita cultura ainda mais forte, muito mais comum do que hoje em dia. Antigamente tinha muito essa coisa do estupro. A própria Chapeuzinho Vermelho fala, a história em si é muito voltada para isso, que a mulher tem que se cuidar para não atrair o abusador, né? Então, ela tem que fugir ali do lobo mau. Ela tem que seguir um certo caminho para não cair nas garras do lobo mau. Então, bom, vai ter duas questões aí complicadas na Branca de Neve. Muito em relação a isso de que o corpo feminino, ele está posto disponível para o desejo masculino. Então, primeiro que quando o príncipe chega, os 7 anões entram num consenso de que ele é um bom partido para Branca de Neve. É como se fosse um casamento arranjado ali, eles que decidiram
por ela, né? Então, já que ele é rico, é um príncipe, é branco, forte, bonito, veio num cavalo, nem a conhece, né? Viu ela uma vez na vida e só, não conseguiu trocar medo de palavra. Se encantou pela beleza dela e promete amor eterno. Promete honrá-la e cuidar dela. Então, só nas promessas e por essas características dele, tudo bem, não conhece, mas é esse o cara. E aí ele vai e beija esse corpo, né? Beija na boca. Eu acho que é na boca que ele dá o beijo, não é mesmo? Desse corpo que, até então, a gente tem a noção de que é um corpo morto, né? Uma certa necrofilia, talvez. Mas aí muito paralelo se faz com a cultura do estupro, né? Como o não consensual, um corpo feminino em totalmente passividade, sem poder consentir, sem poder falar nada, tá ali ou dormindo, né? Como a Bela Adormecida, ou morta, como a Branca de Neve. E recebe esse beijo do desconhecido que na história não é um abusador, é o salvador. Então, assim, como sexóloga é importante eu frisar que se a pessoa tá casada, namorando, não importa. Questões de, por exemplo, estimular, beijar e tudo mais, fazer certos carinhos com a parceria dormindo, são coisas que não podem ser feitas sem serem conversadas antes. Elas precisam ser consensuais, porque muitas vezes a gente simplesmente assume que já que tem um vínculo, tem um compromisso ali, se tem essa liberdade implícita. Mas não é todo mundo que vai se sentir confortável com essa situação. E pode ter, principalmente mulheres, que se sintam coagidas a aceitar essa situação, mesmo elas se sentindo agredidas. Então, é importante a gente frisar que tem que ter consensualidade anterior. Então, conversa antes, tenha esses acordos bem claros, para vocês saberem se vocês têm ou não essa liberdade de brincar com o corpo alheio que está com você. Se você, né, se a outra pessoa consentiu, tudo bem. Se não, pode ser um problema bem complicado de lidar e bem delicado, e que muitas vezes a gente não percebe o quão problemático isso é. Alguma pergunta, gente? Outra coisa que eu queria colocar aqui é que muito desses contos de fadas, de novo, vão se relacionar com diferentes etapas, né, do nosso desenvolvimento, da nossa sexualidade, desde a infância, adolescência até a vida adulta. O interessante é que a gente não vê o depois, né? Ele só leva a Branca de Neve, e tem os felizes para sempre, não tem briga, não tem problemas. A gente assume que eles têm filhos, a gravidez é sempre maravilhosa. Enfim, é tudo muito perfeito, né? Felizes, felizes, felizes. Não tem mais problemas. A partir do momento que o cara resgatou, é isso. E o pior é que a gente acaba levando muito desses mitos do amor romântico até hoje, né? E a gente acaba não criando essa inteligência emocional e muitas vezes tem muitas dificuldades nos relacionamentos de namoro, principalmente casamento, de como lidar com as dificuldades. Porque a gente acha que, se tá apaixonado, se a gente, né, se prometeu e tal pra vida, que tudo vai ser magicamente resolvido e maravilhoso. E não é assim. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Consenso é preciso para atravessar até a rua. No sentido de pedir consentimento, né? Sim, qualquer ação. Ação e até uso de palavras, né? Com a parceria é importante ser conversado e ter um acordo antes de acontecer. Lógico, no início a gente não vai... A gente tá conhecendo a pessoa, a gente vai
ter iniciativa de certas coisas, mas a gente tem que, em certos momentos, conversar a respeito, ter acordos e lembrar que eles são negociados, mas eles são uma coisa constante, né? E é muito dinâmico. Então, você pode renegociar os acordos. Eu falo disso em várias lives. É um ensinamento que a gente tem muito forte nas comunidades não monogâmicas e fetichistas. É essa questão dos acordos que são negociados e constantemente renegociados toda vez que se quer e se precisa. Então, não é porque se quebra de repente ou que se tem vontade de quebrar esse acordo que definitivamente é um problema. É uma questão de, opa, mudou alguma coisa aqui. Então, como colocaram aqui? Comunicação. Exatamente. Vamos dialogar, vamos conversar e vamos renegociar isso aqui. Vamos ver se a gente ainda consegue achar um acordo que seja compatível para todas as pessoas envolvidas. Caso contrário, decidir, né, que rumo tomarão aí cada um da sua vida. Se continuam juntos ou não. Que às vezes pode acontecer, né, de numa fase da vida ser compatível, em outra não. A gente, nessa coisa de felizes para sempre, de monogamia, de uma parceria, casamento até o fim da vida, quando essas tradições começaram, o ser humano vivia muito menos, né? Eram bem menos décadas vivendo junto e aturando a pessoa, o envelhecimento era muito diferente. A relação com a morte, né, vida e morte era completamente diferente. Então, hoje em dia, você viver até os 70, 80, 90, 100 e ainda tá com a mesma parceria, talvez seja um desafio, com certeza um desafio muito maior do que era se você morria aos 30, 30, 40. Então, também são reflexões importantes da gente trazer, né? Se a gente quer continuar mais décadas juntos, quais são as estratégias que a gente pode ter para trabalhar com esses desafios que vão surgir, com certeza, né? A gente não pode negar que eles vão surgir. Ou se a gente prefere mudar essa mentalidade de que precisa necessariamente estar junto até que a morte os separe. Enfim, são só reflexões importantes da gente fazer e aí tomar decisões conscientes e não só indo, né, como onde a corrente vai levando e onde a sociedade diz que a gente tem que ir e não necessariamente vai nos fazer feliz. Alguma pergunta, gente? Eu acho que das anotações que eu trouxe hoje, que foram muitas, eu acho que eu dei conta. A menos que eu tenha pulado aqui. Não, acho que foi tudo mesmo. E eu quero que vocês me contem quais são os outros contos. Se vocês gostaram, né, de saber dessas simbologias todas e um pouco do histórico e um pouco dessa análise tanto da psicologia quanto da sociologia, esses paralelos que a gente pode trazer pra gente. Sim, que eu ia comentar das fases da vida, né, que eu tava falando antes. Aí a gente, mas então não pode contar para as crianças os contos clássicos, antigos, que trazem tantos conceitos que a gente quer desconstruir, ou que, né, a gente não acha o ideal. Não é que a gente não pode contar. Conta, mas contos novos também, né? Conta histórias em que a princesa é nesse estereótipo, o príncipe também, os vilões, mas vão ter histórias que a mulher vai ser uma aventureira e namoro, casamento nem vai passar pela cabeça dela nessa história. Então, e mesmo a gente de repente achando ruim, né, algumas coisas dessas histórias, elas trazem muita identificação em muita coisa. É uma espécie de catarse também, né, o teatro, os contos, tudo isso
são formas, lógico, hoje em dia a gente tem psicólogos, psiquiatras, várias terapias que nos ajudam a lidar com as emoções. Mas a arte, nesse sentido, traz uma forma da gente também lidar com essas emoções, né? E para criança é muito importante a repetição e tudo mais. E provavelmente vai ter fase ali na infância que mesmo você mostrando todos esses tipos diferentes de história, ela vai querer mais a princesa. Também tem um lance aí de Édipo, né? Do apaixonamento, da menina pelo pai, o menino pela mãe. Então, tem muita coisa ali que ela vai se identificar, que ela vai ver os pais como heróis. Então, que são os perfeitos, que são os salvadores ali dela. Enfim, que ela é cuidada e que ela ainda tá nessa fase da inocência. E a criança precisa de muita repetição, né? Então ela vai querer de novo, de novo, de novo. Isso é parte normal do desenvolvimento. E mais pra frente, na adolescência... desculpa, antes da adolescência. E mesmo ali na infância, depois, e também ali na pré-adolescência, adolescência e tal, provavelmente ela vai se identificar não mais tanto com essas princesas, né, do primeiro grupo de contos de fadas, mas com o segundo e principalmente com o terceiro, que são umas coisas mais rebeldes, mais aventureiras, umas ideias de mais independência. Então são fases diferentes e são válidas todas serem mostradas. E não se assustar, não ficar, meu Deus, por que minha criança gosta tanto de princesa? Eu não gosto de certos conceitos que estão sendo passados ali, mas é normal. O complicado fica quando a gente vê adultos sem inteligência emocional, né? Porque a gente não é ensinado muito mal e mal uma educação sexual, né? Educação em sexualidade nas escolas, bem focado em biologia e terrorismo com ISTs e gravidez e nada além disso. Cadê, né, a afetividade? Cadê a inteligência emocional? Cadê relacionamento? Cadê identidade? Cadê expressão? Então, o problema é quando a gente continua carregado desses mitos do amor romântico prejudiciais, sem inteligência emocional, sem saber lidar com os desafios, sem conseguir, né, desvencilhar dessa vida de adulto que ninguém conta direito pra gente quando a gente é criança, e a gente fica só idealizando fantasias que são muito descoladas da realidade. E também tem muito nesses contos a questão que vai muito adolescente se identificar, que é a questão do amor erótico, né? A gente começa a sentir esse amor erótico a partir ali dos hormônios e tudo mais na adolescência. E aí os valores, né, de vida adulta, de relacionamento, ali na questão de casamento e tudo mais. Então, por isso que tem tantas questões nesses contos que fazem a gente ficar tão fascinado, e é intrigante ver como se repete, se repete, se repete e continua ali com a gente depois de tantos séculos. Bom, vamos lá. Viver sozinho ou com alguém é sempre um desafio. Exatamente, cada circunstância dessa vai trazer desafios diferentes, né? E aí a gente, na verdade, não é preparado quando criança nem para uma situação, nem para outra. É só a questão do casamento compulsório. Então, é como se fosse um fracasso ficar só, mesmo que você queira. E a gente não é ensinado a lidar com os desafios, com os problemas que vão aparecer, nem numa situação nem em outra. O que é bem triste. Então, pessoas que precisam dessa ajuda, estou aqui. Atendimentos personalizados online são sempre disponíveis, de acordo ali com a disponibilidade de agenda, dá pra gente encaixar. Então, quem precisar, me contata por mensagem privada e a gente já garante o seu horário ali na agenda.
Outro comentário aqui. Que seja com alguém que ame é mais interessante. Tem gente que vai preferir ter companhia, né? Tem gente que vai preferir ficar só porque vai ter esses vínculos afetivos de outras formas. E tem gente que vai preferir ter relacionamento não baseado no amor, porque na verdade esse ideal de casar por amor é muito recente. Essa ideia de amor é, de novo, baseado nos mitos do amor romântico. Então, antigamente, essa questão de como os contos de fadas do primeiro grupo nos mostram é muito casamento arranjado, né? Então, ela precisa ser escolhida. Depois a Jasmine é a primeira princesa que é o contrário, que é ela que escolhe com quem ela quer ficar. Que já é do segundo grupo, né? Mas não... E essa questão do amor romântico, de casar por amor, é posterior. Antes tinha o amor proibido, né? Tipo, Romeu e Julieta, de Shakespeare, da coisa de... O amor é aquela coisa que não é compatível com a vida. Então, é a coisa proibida, é a questão de... as princesas, né, as pessoas da realeza serem cortejadas, mas não serem impossíveis de casar com elas. É o impossível, é o pedestal. E casar por amor é um dos mais recentes ideais de amor que a gente vê se construindo socialmente. Então, na verdade, ideal de amor não é igual sempre. Ele é uma construção social. Ele é uma construção cultural. Por isso que em partes do mundo diferentes, em épocas diferentes, vão ter esses ideais diferentes. Então, tem gente que até hoje não liga tanto pro amor, vai priorizar outras questões, né? E tem casamentos que até começam com paixão e amor, e se perde esse amor erótico, mas se mantém outros tipos de afetividade e valorização de outros componentes ali do relacionamento, que as pessoas continuam felizes no casamento e preferem continuar assim, mesmo esse erótico não existindo mais. E tá tudo bem se as pessoas estão felizes assim, não é mesmo? Mas pra quem é romântico, é melhor tá amando e ter esse erotismo junto. E aí, lógico, se perde um pouco disso e quer ajuda também, estou aqui, posso ajudar também. Pra retomar algumas dessas coisas, também saber lidar com essas diferentes fases, com essas mudanças que a vida traz, que o corpo traz, que o trabalho traz, que né, o entorno todo, o ambiente traz. E acho que é isso, gente. Estamos quase chegando a 1 horinha. Quero saber quais outros contos vocês querem que eu traga uma análise mais aprofundada. Eu trouxe um ou outro elemento, porque a gente tem que fazer esses paralelos com outros contos e épocas diferentes. Mas hoje eu foquei aqui bastante na Branca de Neve, que foi o primeiro pedido que apareceu. E eu gostei bastante. Eu confesso que eu ia fazer sobre a Bela e a Fera, caso ninguém se pronunciasse. Eu já falei desse conto um pouquinho, assim, em review de 2 filmes por aí. Então, se vocês quiserem dar uma buscada lá nas lives um pouco mais antiguinhas de reviews, eu comentei alguma coisa, então eu queria aprofundar nesse sentido. Eu posso trazer da próxima vez isso, mas também estou aberta a sugestões. E eu decidi fazer essa coisa dos contos de fadas porque sábado é Dia dos Namorados. E acho que, né, refletir sobre o amor, sobre os relacionamentos é muito válido nessa data. Também são várias reflexões que a gente traz aqui que são importantes pra gente fazer paralelos com a importância de junho ser o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, como esses contos
reforçam estereótipos de cis heteronormatividade como bom e características que a gente pode consciente, mas mais até inconscientemente associar a pessoas ruins, são aquelas com traços de pessoas que na nossa sociedade até hoje são marginalizadas, incluindo pessoas LGBTQIA+. Então, por isso eu achei super relevante trazer essa análise dos contos de fadas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem atendimento comigo, de novo, só me falar por PV que a gente marca horário. E aceito sugestões também de outros assuntos, de outras lives, não só outros contos de fadas, claro. Gosto bastante de focar principalmente em relações aí peculiares, não é mesmo? Em não monogamia e fetichismo, que são minhas grandes paixões. Então é isso, meu povo. Povo sexy. Tenha um ótimo dia dos namorados. Se tem companhia, que aproveite com a companhia. Se não tem companhia, que aproveite sua própria companhia. Né? E se namore. E esse é um toque que eu dou aí pro dia dos namorados. Hoje é quinta. Já deu uma refletida aqui comigo hoje. Amanhã aproveita para tomar um tempo, independente se você tem parcerias ou não, de voltar para si essa energia, esse erotismo, esse prazer. Você com você mesma, com você mesmo, com você mesme. Pra estar mais preparada, com mais preparação, digamos assim, e com mais em si, mais integrada e mais alinhada, digamos assim, centralizada em você, para daí sim ter uma troca mais bacana no Dia dos Namorados, ou então reforçar essa questão com você solo. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e dessas análises e espero o feedback de vocês. Quem estiver no replay também, sinta-se super à vontade para comentar. Quem comentou aqui, muito obrigada pela participação. Eu sempre gosto disso, por isso que eu amo as lives. Do online é o que eu mais gosto depois de, claro, dar os meus cursos e os meus atendimentos. Então, a mágica acontece aqui com a interação de vocês, que é uma delícia, adoro. Mas quem comentou aqui, como apaga aqui depois, comenta lá no IGTV, ou então lá no meu canal do YouTube. Os links estão na bio. E por hoje, ficamos por aqui, não é mesmo? Até semana que vem. E ótimo Dia dos Namorados, sábado. Tchau, tchau.